Agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos, podendo falar do poder, das maravilhas do Senhor Jesus, falando da sua palavra, do seu grande amor. Eu gostaria desde já, irmãos, nesse início de podcast, onde nós estamos aqui com mais uma edição, eu gostaria que você compartilhasse hoje essa live, que é muito importante, é inédita. Estamos hoje com um convidado mega especial aqui essa noite, em nome de Jesus. E eu gostaria que você compartilhasse com 7 pessoas, no mínimo 7 pessoas. Compartilhe essa live hoje. Com 7 pessoas, compartilhe esse podcast. Que é muito importante, vai ser inédito hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração profundamente. Tá? Como diz o nosso pastor, hoje quero aqui desde já agradecer para vir do nosso pastor, que não pôde estar aqui hoje. Mas acredito que vai estar nos acompanhando, né, pela internet. Mas quero desde já mandar um grande abraço, um grande beijo para ele e para toda a sua família, em nome de Jesus. E nós vamos estar aqui hoje nesse podcast falando do nome do Senhor, falando de Jesus e levando Jesus até a sua casa. Quero desde já agradecer a você que está nos ouvindo essa noite, que Deus possa te abençoar. Obrigado por deixar a palavra de Deus entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar no seu coração. E eu quero pedir a você pode enviar para 7 pessoas. Também quero já aqui pedir para você estar seguindo essa página aqui, ó, Foursquarecast, tá? Que é o nosso podcast da Igreja do Evangelho Quadrangular Jundiaí-Mirim. Ó, aqui, ó, nosso pastor deixou aqui, ó, o dedinho nervoso aí, que você possa estar curtindo, tá? Esse podcast. Então, que você possa aí ter misericórdia, ter compaixão, tá bom? Aí você pode assinar a notificação para que quando nós iniciarmos o nosso podcast, você possa estar recebendo essa notificação que nós estamos iniciando o nosso podcast, tá bom? Então, desde já, quero agradecer a todos. Sejam muito bem-vindos nesse dia, nessa noite tão especial desse podcast. Hoje nós estamos aqui recebendo uma ilustre presença, um nosso mega convidado especial, o nosso pastor e levita Michel. Estão conosco assim. Boa noite, pastor Michel. Como você está? Boa noite, amado. Bom, primeiramente agradeço aí a presença de todos. Mando também um abraço para o nosso pastor. Falei com ele hoje. Que pena também que ele não pôde estar aqui com a gente, né? Verdade. Mas que fica o nosso abraço aí para ele também, para sua família. Para mim é uma grande alegria. Já faz um tempinho que eu tô tentando, né, me ajeitar, mas com os compromissos toda terça, compromisso, nunca dava certo. E graças a Deus deu numa data boa, porque essa semana é meu aniversário, então é um presente para mim isso. Então poder estar aqui, a gente poder bater um papo. Não que eu e o pastor Ezequiel não batamos papo, né, mas quando a gente está junto, até falei, hoje o podcast pode ir até umas meia-noite, porque hoje tem papo para conversar. Mas eu agradeço aí a oportunidade que a gente possa falar um pouquinho, né, da nossa vivência aí, da nossa caminhada dentro da obra. Tem bastante coisa aí acontecendo. Tem bastante. Glória a Deus. Deus seja louvado. É uma honra receber o pastor Michel aqui. De longas datas, né? Acho que de longas datas temos aí muitas experiências espirituais. Façamos juntos, né, consagrações, ministrações, e onde Deus tem operado fortemente, né, de maneira exagerada. Vimos muitos curas, milagres de Deus acontecendo na vida do povo de Deus. Eu tenho certeza que hoje a palavra que Deus vai trazer para o nosso coração, pastor Michel, tem o poder de transformar a vida de muita gente. Eu tenho certeza. Então você que está aí, assim como eu disse no início, você pode compartilhar esse podcast hoje com 7 pessoas, no mínimo 7 pessoas, convida pessoas para estar, vai apertando aí o coraçãozinho, vai mandando algum emoji, para que a plataforma possa entender de conseguir convidar pessoas que estão online neste momento. Amém? Então você que está aí nos assistindo, em nome de Jesus, nos ajude. Você que talvez você não é acostumado com algumas plataformas, mas nós estamos também no YouTube e no Facebook com o nosso podcast. Então, pastor, de repente tem um dia que eu não consegui assistir. Eu quero assistir os dias anteriores. Você pode entrar lá no YouTube que você também vai estar achando, tá, os nossos podcasts anteriores e o de hoje também que está sendo gravado aqui em nome de Jesus, tá bom? Então, que você possa ser participativo, fique à vontade,
A pastora Paula está aqui. Boa noite, pastora Paula. Boa noite. Deus abençoe. Em nome de Jesus. A pastora Paula está aqui, atrás aí das câmeras, aqui nos auxiliando. Você pode mandar perguntas, tá? E nós estaremos aqui, eu, pastor Michel, estaremos respondendo, assim que possível, de acordo com aquilo que Deus vai estar colocando no nosso coração. Amém? Amados, você que está aí, se você tiver uma Bíblia, se você puder pegar uma Bíblia, esse daqui vai ser o início, tá? Aqui do nosso podcast. Como disse, é um podcast inédito, você não pode perder. Ó, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, se você tiver. O texto que nós vamos estar vazado aqui no dia de hoje vai ser lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículos 5 e 6. Êxodo, capítulo 20, versos 5 e 6. Olha só o que a Bíblia diz. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amados, olha só que interessante, pastor Michel, olha que interessante, porque a Bíblia diz, né, que Deus ele visita, né, as gerações, a iniquidade dos pais nos filhos, mas ele também tem misericórdia até 1000 gerações. Nós vemos que a Bíblia ela está repleta, né, de dar direção para nós, de nós devemos só adorar a um Deus, o Deus de Israel. E nós vemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, toda vez que o povo ele buscava a outros deuses, que não era o Deus de Israel, eles eram entregues na mão dos seus adversários. Mas toda vez que o povo se voltava para Deus, toda vez que eles cultuavam a Deus, eles se arrependiam dos seus pecados, Deus vinha, perdoava, e Deus dava o livramento para o povo. Mas aqui é algo que Deus deixou claro para nós, que ele visita, né, a iniquidade dos pais nos filhos. Por quê? Porque muitas vezes o filho, pastor Michel, ele sofre a pena por causa do pai. Ou seja, aquilo que acontece na vida dos filhos nem sempre é culpa do filho, mas é porque o pai ou vô, alguém da família, de repente entrou, deixou uma brecha, porque a Bíblia deixa claro que tanto Deus como Satanás, ele só pode entrar por 2 situações. Qual é, pastor? Por legalidade ou brecha. Então, tanto Deus como Satanás, para eles atuar na vida de alguém, a pessoa precisa ou ter uma brecha ou dar uma legalidade. Sim. Então, de repente, é por isso que Deus está falando que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Por quê? Porque os filhos foram amaldiçoados por causa dos pais ou dos avós. O senhor já deparou com uma situação dessa, pastor Michel? Diga para nós. Na verdade, a gente vê isso muito hoje, né? O que muito acontece hoje nessa obra, no trabalho que é feito dentro das igrejas, nós vemos pessoas vindo trazendo sintomas que não são da geração dela. Sim. Eles trazem sintomas e falam, olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, mas eu não sei de onde que veio isso, não sei por quê. E aí quando você vai entender um pouco mais a fundo, conversa um pouco mais, tenta aconselhar, dar uma instrução, você começa a entender que isso vem das gerações passadas. É verdade. E como nós temos já esse entendimento, toda maldição hereditária, ela tem um fim quando a pessoa decide por um fim. É verdade. Porque senão ela vai passar para as próximas gerações. Então, como a palavra diz, a iniquidade é visitada nos filhos ainda na 3ª, 4ª geração. Exato. Então, para que isso acabe, isso aí tem que ser quebrado. Então, eu também já passei por isso na minha vida, de coisas que eu observei na minha vida que eu tive que pôr um basta, falar, não, daqui não vai passar. Porque eu começava a ver alguns reflexos das minhas filhas. Sim. Eu tenho 2 filhas, então eu começava a ver algumas situações que eu falava, nossa, isso daqui eu fazia lá. Calma, alguma coisa está errada. Ou, olha, esse resquício de rebeldia, opa,
isso daqui eu fiz lá atrás. Então, quando você se posiciona, você quebra aquilo. Então entra o ponto da misericórdia. Porque isso é demonstrar o amor a Deus. A devoção realmente a Deus. Assim como também eu posso ver o contrário. Às vezes a gente sempre foca nessa parte a maldição que veio hereditariamente. Mas às vezes a gente também tem que olhar as bênçãos que ultrapassaram gerações. Sim. Os dons que vieram, que eu olho hoje, se eu vou olhar para todas as histórias que eu ouvi do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos mais velhos, e eu vejo muitas coisas boas refletidas na minha vida, no meu ministério. Então até um tempo atrás, Deus até usou a tua vida num culto, falou, olha, hoje Deus está concretizando na tua vida aquilo que não deu certo lá atrás, na vida do teu pai, da tua mãe. Glória a Deus. E hoje eu vejo concretizando muitas dessas coisas. Muitos veem a gente no altar, trabalhando, fazendo a obra, e eles não imaginam talvez como começou isso. Foi do nada, você acordou, nossa, saiu cantando. É muito disso, né? É sempre assim. É normal, normalmente é isso, né? Quando a pessoa vê que você está num nível diferente, parece que você iniciou daquele nível que você está sim, agora. Exato. Né? Parece que as coisas, já veio pronto, já estava pronto. Não, e na realidade, tudo na nossa vida, para nós chegar em certos objetivos, em certos níveis da nossa vida, existe um processo para chegar até lá. Pastor Michel, conta para nós, o que o senhor fez para chegar no nível que o senhor está hoje, né? Com família formada, ministério também, onde foi muito, tanto na hora do louvor, mas como também como um pastor, porque hoje eu vejo, o pastor antes falava muito assim para mim, né? E de um tempo para cá, eu posso confessar, talvez aqui de uns 2 anos para cá, 3 anos mais ou menos, o máximo, eu fui entender que realmente esse propósito também era de Deus na minha vida. Mas eu vejo meu ministério muito refletido no ministério do Senhor. O pastor falava assim, pastor Ezequiel, filho, o seu ministério é um ministério completo, né? Onde você ministra o louvor, onde você prega a palavra, né? E tem ali uma de cura, libertação, milagre. Como começou esse ministério na vida do Senhor, pastor? Bom, comigo começou muito mais, né, fluente, assim, digamos, na área do louvor. Mas se eu for olhar lá atrás, quando eu ainda era um menino, conhecendo, ainda não conhecia Deus, porque a gente até fala assim, eu nasci em berço cristão, mas você começa a entender de Deus de uma certa idade para frente. Você vem na igreja porque seu pai somente leva. Sim. Então isso, né? É normal, é influência. Então eu me lembro até hoje de uma vez, eu já tinha vontade, né, cantar, desde os 5 anos eu já cantava, mas cantava com meus pais, em palco, e fazia show lá, eu nem sabia o que estava fazendo, mas eu estava lá cantando. E um dia eu tive uma experiência com Deus, que eu me lembro, acho que eram uns meus 13 anos mais ou menos, que eu estava na casa de um amigo, e eu estava no quarto, a gente brincando, jogando videogame. E aí, né, esse amigo, a mãe dele era crente mesmo, assembleiana. E chegou uma mulher na casa dela, e essa mulher, ela entrou dentro da casa e ela falou assim, tem algo de Deus aqui, muito forte, uma presença assim, muito forte de Deus. Eu tava jogando videogame, nem ia na igreja direito, né? Aí ela pegou e falou assim, cadê seu filho? Ela falou, tá o meu filho e o menino da igreja lá. Estão lá no quarto. Deixa eu falar com eles. Ela veio, eu só me lembro assim, ela veio, olhou pra mim e ela falou assim, olha, Deus, ele tá derramando na sua vida hoje um dom que tudo que você se propor a tocar de instrumento musical, você vai conseguir. Aí eu fiquei, nossa, né, que da hora, não sabia, mal sabia tocar uma bateria. Batia lá e fazia um trupé na igreja. E aí dali pra frente isso desenrolou um negócio que eu não entendia. Porque assim, pastor, eu nunca entrei numa sala de aula para aprender a tocar um instrumento. Nunca. Tudo que eu aprendi foi assim, Deus me capacitando e eu olhando as pessoas. Eu ficava que nem as criançadas ficam hoje. Assim. A gente tá lá ministrando, louvando, as criançadas ficam assim. E é isso que tem que fazer. Porque quando você se interessa pelas coisas de Deus, Deus vem e fala, ó, é você que eu vou usar. É básico. Você tem, eu sei que a gente é muito semelhante. Então, dali pra frente eu falei, não, vou tentar tocar um violão. Se ela falou que eu vou conseguir, eu vou tentar. Peguei o violão e comecei a aprender. Vou tentar tocar um baixo. Comecei a aprender. O teclado foi, hoje assim, eu digo que o que eu mais toco hoje é o teclado. Mas foi o último. Falei, vou tocar um teclado. Quando eu cheguei aqui na igreja, acho que eu tinha uns 17 anos, eu tocava assim, um dedinho e tal, e tocava aí com vocês, e comecei e tal. Então assim, só que Deus sempre foi me capacitando a fazer.
Só que essa parte da palavra, de querer fazer a obra nesse lado, porque realmente também eu entendo hoje, o pastor tanto fala, e a gente acaba começando a se identificar com essa questão do ministério completo. Sim. Porque, desculpa que eu tô um pouco gripado, tá, gente? Então essa tossinha tá chata. Mas eu comecei a entender que uma coisa vinha com a outra. Porque quando eu abri a boca para cantar, não podia ser só cantar. Porque a letra por si só das músicas, ela pode falar com a igreja. Mas quando você tem entendimento do que a música fala e entende a Bíblia, você junta os dois e ministra sobre a igreja. E aí é que há a transformação. Porque música, a gente podia ligar o som ali e deixar tocar. Porque aí a essência do que a pessoa gravou lá vai refletir aqui. Ponto. Então, assim, quando você tem esse trabalho, você começa a entender um pouco mais. Só que, para que eu chegasse nessa questão do entendimento, aí foi muita coisa, muitos processos na vida. Eu saí até bem cedo da minha casa, eu morei na sua. A gente morou junto. Eu digo que o Ezequiel, a família Reis, é uma segunda família que eu ganhei na vida, assim. A tia Aninha vem aqui, abraço, falou, minha mãezona na festa aqui, sabe? Então, assim, são uma família que eu tenho um carinho muito grande. E só que ali foi o vale mais proveitoso que eu tive na minha vida, porque a gente morava na frente do monte. Então, assim, a nossa brincadeira, já tudo jovem. Vamos soltar pipa? Nada, nós vamos morar no monte, cara. Passava a noite no monte, orando. Às vezes estava na chuva, nós na chuva orando. E tudo isso por quê? Porque a gente tinha um propósito assim. Acho que o Ezequiel já deve até ter falado sobre isso em algum momento aqui. Mas o nosso propósito era o quê? Chegar sexta-feira, os ministros de louvor da nossa igreja, eles louvavam, e no final do culto, que era oração, libertação, nós ia lá expulsar o demônio. Era um negócio de louco. Aí chegava na sexta, era jejum, oração, vinha pra cá, ó, escorrendo azeite, tacando fogo no cão. Essa era a coisa mais gostosa que a gente fazia. E isso acaba amadurecendo, acaba criando uma maturidade espiritual. Então, a gente sempre teve um aprendizado muito grande, muito... Como que eu posso dizer? As pessoas falam muito de dieta e tal. A gente sempre teve um complexo alimentar ali muito forte aqui. Isso assim, a gente não tá puxando o saco do pastor, gente, mas a gente é privilegiado. Jundiaí Mirim é privilegiado com o ensino. Porque a gente aprende muito. E muitas dessas coisas eu trouxe pra minha vida. Tanto nos meus altos e baixos, até o momento que eu fiquei fora aqui da igreja. Eu sempre falei pro pastor Anderson, nesse momento eu sempre tive esse contato com ele, eu sempre falava assim, pastor, a ovelha reconhece a voz do pastor. E eu ainda reconheço só do Senhor. Eu passei por outros lugares. Eu tive que enfrentar outras situações, outras realidades. Eu tive as minhas escolhas na vida e eu paguei por elas também, porque isso é fato. Semeadura é fato. Sim. Seja pro bem, pro mal, as escolhas são pagas. Verdade. Então, quando eu consegui me ver no momento de é a hora de voltar, porque uma coisa eu estava falando esses dias com o pessoal aqui na igreja, que as pessoas confundem muito a questão do filho pródigo e da ovelha perdida. Verdade. A ovelha perdida, o pastor vai atrás com todo amor e carinho buscar. Sim. Porque é o dever dele, ele cuida da ovelha. Agora o filho pródigo, querido, eu fui filho pródigo. Eu falo isso pro meu pastor, eu brinco hoje, mas eu fui filho pródigo. E eu tive que voltar com as minhas pernas, porque é isso que o filho pródigo faz. Verdade. Então reconhece, isso me fez aprender. Reconhece a atitude que teve, né? Exato. Mas tem amor à obra, tem amor a Deus, né? E volta, se arrepende. Sim. Fala assim, eu acho que eu não tomei uma atitude, né? Talvez não foi a certa, a correta. Eu acho que não posso estar saindo, né, da direção, não Sim. posso estar saindo debaixo da cobertura, né? Porque quando o filho pródigo sai, ele sai da cobertura do pai. Total. Então, como você sai, você está fora da cobertura. Sim. E toda pessoa que está fora da cobertura, né, você comentando, né, do filho pródigo, né, Satanás, ele já tem algo preparado. A brecha ali. Porque ali apareceu, né? O sitiante, né? O homem tinha um sítio e fez ele, né, passar ali de comer, né? Trabalhar com os alimentar, né, com os porcos ali, né? Cuidar de porcos. E quando na realidade ele tinha pão na casa do pai. Sim. E você sair de onde flui o rio, não tem como. É a mesma coisa que você arrancar uma árvore pronta da beira do riacho e plantar ela no deserto. Não vai frutificar. Não vai ter fruto. Então, assim, eu passei por isso. Eu tive que passar por esse vale para mim conseguir entender
o quão era bom a casa do pai. Sim. O quão era boa e querer voltar. Porque quando você reconhece, mas não quer voltar, eu tive muitos motivos, pastor, para que o meu orgulho se fechasse e falasse, não quero voltar. E eu fiz isso muitas vezes. Eu bati muitas vezes no pé e falei, não vou voltar. Até o dia que Deus falou assim, então, por sua conta. Eu vou voltar então. Eu quero voltar sim. Eu quero estar debaixo da proteção do pai. Então, assim, eu acho que todas essas coisas também são reflexos. E como você falou, o diabo ele só consegue atuar na sua vida por legalidade ou por brecha. Sim. E quantas a gente dá? Sim. Então, quando eu voltei, nesse período que eu fiquei fora, eu passei por muitas coisas que eu precisava ser tratado. Tratado, limpo, cura ferida, limpa, tira casca, tira escama. Então, assim, quando eu voltei verdadeiramente, que nem Josafá, quando ele chega diante de Deus e fala assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma batalha, uma guerra para vencer, mas eu não sei o que fazer. E aí Deus vem e fala para mim da mesma forma que falou para ele. 2 Crônicas 20, se não me falha a memória, louva. Tá aí. O trabalho de sempre, de toda a vida. Aí eu falei, nossa, Senhor, mas isso eu já fiz. O que falta? O que fez ele vencer a guerra? Adorar. A estratégia, muitas das vezes, e as pessoas, muitas das vezes, acham que assim, o louvor é você chegar aqui, culto 6 horas, chega 10 para 6, liga o instrumento e toca. E não é assim. Não, é uma estratégia. É tudo estrategicamente feito. Então, a gente precisa ter sim esse foco e entender, saber reconhecer também quando você precisa ali que Deus te dê a instrução. Porque às vezes a gente coloca no nosso braço e a gente não consegue chegar muito longe. A casa precisa estar preenchida. Sim. A casa precisa estar... igual o senhor falou, pastor. Existe um momento na vida do senhor ter que experimentar o amargo para dar valor ao doce. Sim. Né? Isso acontece muito na vida das pessoas. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora e às vezes ela não entende, às vezes ela não dá o valor, né, a coisa boa que é estar na presença de Deus. Sim. Às vezes a pessoa fala, ai, é cansativo. Eu lembro que o senhor morava lá na colônia, né? Nossa, vinha pra cá, já, né, passou por muitos lugares, mas assim, nunca desistiu, nunca colocou empecilho, estava com o filho no colo, vinha de ônibus, né, estava aqui cedo, ficava até a noite, né, na época não tinha carro, tudo mais, se esforçava para parar na presença de Deus. E hoje, muitas pessoas, né? Porque olha a Bíblia, né? Casando assim uma coisa com a outra, assim que porque a Bíblia é repleta, né? Recheada de versículos, né? E situações, isso que nos faz nós repensarmos. A própria Bíblia diz assim lá em Oséias 4:6, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, por falta de conhecimento, muitas coisas nós deixamos a desejar e nós acabamos abrindo brecha ou dando legalidade para o inimigo, né? Na nossa vida, nós deixamos passar. A própria Bíblia diz assim, né? Eu nunca vi um justo mendigar um pão. Sim. E nem a sua descendência perecer. Ou seja, a minha descendência hoje, ela não vai passar fome. Por quê? Porque de todas as situações que eu já vivi, mesmo que a minha família já viveu, meus pais, meus avós já viveu, aquilo que de repente foi uma maldição na vida deles, chegou em mim e foi quebrado. Então o Cauã, o meu filho, o Cauã, hoje tem 8 anos, ele vai crescer, mas a descendência dele não vai passar fome. A descendência dele não vai perecer. Por quê? Porque a maldição foi quebrada na minha vida. Hoje eu vivo a prosperidade de Deus, hoje eu vivo a bênção de Deus, mas eu já vi muitas coisas da minha família e viver é uma maldição hereditária. Tem pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje e talvez não entendeu o texto que nós estamos falando aqui hoje, que é do Êxodo, né, 20, capítulo 20, versículos 5 e 6, né, que existe uma maldição hereditária, né, que é quebrada, que pode ser quebrada, mas ela também pode ser vivida. Se você não quebrar essa maldição, ela vai se instalar na sua vida. Esses dias eu coloquei um texto lá no meu trabalho, coloquei no mural, e eu coloquei uma frase, e isso fez muitas pessoas pensar. E talvez pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, talvez vá refletir nisso, né? Eu compartilhei com algumas pessoas, né, que toda situação mal resolvida, pastor Michel, ela será revivida. Sim. Vou dizer de novo. Toda a situação mal resolvida, ela será revivida. Ou seja, vai ter repetição de sofrimento. Sim. Tem pessoas que estão vivendo uma repetição de dor, de sofrimento. O pai perdeu o casamento, aí o irmão perdeu, toda pessoa também está perdendo.
Talvez na família tem pessoas que se instalou um câncer no avô, passou pro pai, para a mãe e foi. Aí tá chegando no irmão e talvez a pessoa já chegou com um diagnóstico que também está com câncer. Só que essa pessoa ela não entende o que está acontecendo com ela. Mas na realidade é uma repetição de sofrimento, pastor Michel. E isso que você falou é uma questão muito, muito forte. Eu passei por uma situação há uns 2 anos, acho que 2 anos atrás, ano retrasado. Eu estava cuidando de algumas coisas aqui dentro da igreja. E às vezes as pessoas elas pensam assim, ó, a pessoa se perde quando ela sai da igreja. E não necessariamente. Não. Às vezes você consegue se perder dentro da igreja. Verdade. E eu vi isso muito como uma situação realmente vinda familiar, uma opressão familiar. Por quê? Porque eu me lembro quando eu era criança também de ver minha mãe desanimando da igreja, meu pai desanimando da igreja, os meus irmãos também já passaram por situações que fizeram eles desanimar da igreja. Hoje eu dou glória a Deus pelos meus irmãos, meus pais estarem todos na casa de Deus. Sabe, meu pai hoje tá lá na Bahia e esses dias ele mandou um vídeo lá louvando. Eu falei, ô glória, benção demais. Sabe, então, só que eu passei por uma situação aqui dentro da igreja mesmo e que me fez até abrir mão dos ministérios que eu estava cuidando, porque eu até falo isso muito abertamente, que eu me vi numa situação de depressão total, espiritual, dentro da minha própria igreja. Eu estava ali todos os dias, nos cultos, ouvindo a palavra, louvando, e chegou um momento que eu perdi a alegria da minha salvação, estando dentro da igreja. E aí eu larguei tudo. Aí eu ainda falava pra minha esposa, eu falava, não quero mais. Aí ela, tipo, foi uma coisa assim, ó, do dia pra noite, óbvio que as coisas vinham acontecendo, mas do dia pra noite eu falei, não quero mais. Aí eu conversei com o meu pastor, entreguei os cargos, indiquei as pessoas que eu via que estavam mais capacitadas para aquilo no momento. Os ministérios foram assumidos e eu continuei nos ministérios, mas eu falei, não vou ficar pondo a mão à frente. E vou parar. E a minha esposa, ela sabia, eu falava, vou parar. Eu vou parar. E a minha esposa lá, orando. Chegava culto. Eu lembro que na época você dava culto de terça-feira. Aí ela vinha no culto de terça-feira. Aí Deus vinha e falava com ela, calma, Deus tá arrumando lá. Já usou a tua vida pra falar, Deus tá organizando, fica em paz. E eu lá em casa, ó, só caindo no buraco abaixo. Por quê? Porque era um desânimo que não parecia ter uma força que era pra mim. Era muito além do que eu sentia que eu aguentava. Espiritual, né? Era muito forte. Então, da mesma forma que foi, obviamente, né, do dia pra noite o desânimo, da oração da minha esposa, da oração das pessoas que falavam, ó, a gente tá orando por você. Porque nesse momento eu vi ministério de louvor se locomovendo para orar pela minha vida, os meus pastores, aqueles que realmente estavam comigo, pagaram um preço de oração. E aí Deus foi lá e tirou o meu cativeiro. Glória a Deus. Aquilo me transformou de uma forma que eu falei assim, não, agora daqui pra frente vai ser outra coisa. Eu me lembro até no dia que teve a reunião de Assembleia Geral aqui da igreja, eu estava com uma agenda em uma outra igreja para mim louvar. Já estava ali no processo de estar bem, já voltei a louvar, fazer a obra. Sim. Só que eu coloquei no meu coração, eu não assumo mais nada. Liderança, não vou assumir. Ministério de... Na época até a antiga líder já estava conversando comigo e falava, Michel, eu vou pausar aqui, eu preciso que você assuma o ministério. Eu falei, não vou, negativo, não Sim. vou. Não vou assumir mais nada. E aí eu lembro que eu estava lá na igreja do Tarumã, louvando, acabou o louvor lá, eu olhei pro líder lá, eu falei, a gente ainda vai louvar alguma coisa? Aí ele falou, não, o ministério já deu. Eu falei, perfeito, tô indo embora, tá tendo Assembleia Geral lá na igreja. Só isso, virei e vim. Aí cheguei aqui e já tava no meio. Só que eu creio que obra de Deus, né? Todos os ministérios tinham sido já meio que contemplados ali para as novas lideranças. Sim, Ministério de Louvor ainda não. Aí eu cheguei, na hora que eu cheguei, a líder olhou pra minha cara assim, eu só cheguei, sentei lá no fundo, fiquei quietinho. Aí chegou a hora do Ministério de Louvor. Aí vão lá, o pessoal, fala isso, e alguém assume? Não sei o que, nada. Aí eu peguei, aí minha esposa olhou pra minha cara, eu quieto, eu só de cabeça baixa, baixei minha cabeça, falei, não vou assumir nada. Vou ficar quieto no meu canto. Aí, tipo, ninguém vai assumir, tal. Aí eu só não lembro de você assim, ó. Eu assumo. Naquela hora eu falei, a minha esposa olhou pra minha cara assim, eu falei assim, amor, quando Deus manda, não adianta. É. E aquilo ali foi uma reviravolta. Sim. Porque ali eu entendi que
eu estava com a maturidade suficiente para conseguir fazer aquele ministério caminhar. Porque ali a postura que precisava ser mudada não era deles, era a minha. Sim. E ali eu entendi. Porque até então não tinha uma mudança de postura. Ezequiel, depois dessa decisão, o que Deus desenrolou na minha vida é coisa que a gente ia precisar de mais uns 2 podcasts aqui pra gente conversar. Porque Deus começou a fazer coisas e coisas e coisas e coisas. O ministério começou ali a se ajustar e entrar em alguns eixos que precisavam entrar. E eu creio hoje que, assim, a cada dia, eu digo muito assim, que o que eu não quero é ficar falando para eles o que eles têm que fazer. Sim. Mas que eles vejam em mim o que eles têm que fazer. Sim. O exemplo. Né? E quando eu me posicionei, as coisas começaram a mudar por isso. Porque eles começaram a ver que, opa, esse não é aquele Michel caído. Esse não é aquele Michel que há meses atrás estava a ponto de sair da presença de Deus. E aí eu comecei a fazer não só para ser visto por eles, mas para que Deus visse aquilo que eu estava fazendo. Sim, e que realmente o que eu faço hoje é pela minha gratidão de onde Deus me tirou. Não da primeira conversão. Sim. Porque a primeira conversão é coisa linda, né? Quando a gente fala assim, nossa, Deus me tirou do mundo. É fazer valer, né? Realmente. Só que quando você passa por situações que você vê a necessidade de Deus tirar o mundo de você, é coisa de louco. Porque é que nem eu brinquei com os meninos esses dias. Eu falei assim, Deus ele teve que enviar 10 pragas, né? Pra tirar o povo do Egito. Só que depois ele teve que mandar 10 mandamentos pra tirar o Egito de dentro do povo. E comigo aconteceu a mesma coisa. Deus ele me arrancou do mundo e com o passar dos anos ele arrancou o mundo de mim. Olha a Deus. Porque nesse tempo que eu fiquei fora, a maior quantidade possível de coisas para me desviar do foco aconteceram. Não. Ou vem, você vai ganhar para isso. Ou vem, você vai, aqui seu dom vai ser bem feito. Não precisa você procurar. Não, mas que procurar? Vem. Teve um dia, querido, que eu recebi um convite para fazer um trabalho e tal, que ao meu olhar seria muito mais secular do que cristão. Sim. E ali eu cogitei. Eu falei assim, eu preciso começar a olhar isso de outra forma. Preciso, sei lá, fazer um jeito a mais de ter uma renda a mais, alguma coisa assim. E aí eu dormi. Descansar, né? Aí Deus veio e falou comigo. Ele falou assim, filho, pode ir. Aí eu, nossa, né? Porque no dia que você abrir tua boca para louvar qualquer coisa que não seja para mim, o dom teu que eu coloquei lá dentro da tua igreja acaba. Pode ir. Sim. Porque tudo é lícito. Sim. Mas nem tudo convém, né? Então, tava na minha decisão. Deus não falou assim, eu tô tirando teu livre-arbítrio, você tem que escolher agora. Sim. Aí eu escolhi. Glória a Deus. Eu continuo fazendo a obra. É tão interessante isso que o senhor está falando, porque o senhor foi prova de que o senhor passou por isso, que realmente uma pessoa estar dentro de uma igreja não significa que você está salvo e muito menos que você tem um espírito, né, vivificado. Sim. Né, porque a Bíblia também vai dizer que existia uma mulher que ele estava encurvada, estava ali 18 anos. Sim. Né? Então as pessoas que pregavam ali não tinham edificado, mas a Bíblia vai dizer assim, que quando Jesus entra dentro do templo, ele identifica que ali é um espírito. Aí ele fala, o espírito, né, de enfermidade. Sim. Aí ele expulsa aquela mulher, ela volta ao seu corpo, à sua estatura normal, à sua postura normal. Ou seja, existem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão, na realidade, com algum espírito. Então, estar dentro de uma igreja não quer dizer que ela está 100% bem com Deus. Né? Tem pessoas que carregam, né, enfermidade, tem pessoas que carregam uma doença. E às vezes ela não sabe de onde que veio. Sim. E tem pessoas, pastor Michel, eu estou até arrepiado de falar isso, mas tem pessoas que vão dentro da igreja, participam de campanha, e mesmo assim ela entra da mesma forma que ela entrou, parece que às vezes ela sai, ou às vezes sai até pior. Parece que os espíritos que estão em outras pessoas, parece que ela passa até para ela. E sabe o que é pior, pastor Michel? É que tem pessoas que pagam ainda psicólogo. Sim. Ainda, pessoas ainda que estão pagando médico. Só que na realidade, aquilo ali é um espírito que está dentro dela, que está desanimando ela. Às vezes ela chega dentro da casa dela, do nada, ela começa a brigar com o esposo, começa a brigar, né, com a esposa, e às vezes é do nada.
E ela não entende que essas coisas são coisas ocultas. E às vezes por um pequeno detalhe, uma brechinha que ela deixou, para ela é uma brechinha, né? Mas o inimigo, ele não brinca, né? De ser diabo. Ele não brinca, né? O nosso adversário. Ele jamais. Então, às vezes a pessoa, uma mentirinha. Eu vou mentir. É só uma mentirinha, não vai ter problema. Nada a ver, daqui não é algo que vai estragar meu casamento. Então vou falar pro meu esposo que foi isso, mas na realidade foi uma outra coisa. Sim. Às vezes sobrou R$10, ela fala assim, sobrou R$1. E na realidade ela pode devolver pro marido, né? Por quê? Porque às vezes o marido não é aquela pessoa de tá deixando tudo na mão da esposa, porque ele quer ter o controle. Mas mesmo assim é algo que precisa ser conversado. E nessa, a pessoa entra na brecha. Sobrou 9. Não sobrou não, sobrou R$1 só. Comprei um doce. Na verdade sobrou 9. Né? Uma mentirinha, aí o inimigo vai entrando. Na brecha, né? Na brechinha. Às vezes tá dentro de casa, tá assistindo filmes de terror, filmes, né, que envolvem sexualidade, aí depois não sabe porque aonde que entra ali a separação, né, a traição. Por quê? Porque são legalidades, brecha que as pessoas deixam entrar dentro de casa, dentro da vida. Isso talvez, às vezes, aconteceu na família, né? Talvez do esposo ou na família da esposa, e às vezes a pessoa não está dando certo. E aí não sabe por que as coisas estão dando errado, falando, nossa, mas minha esposa está diferente, nossa, meu relacionamento está diferente, no início estava assim, agora está assado. Por quê? Existem maldições que vêm perseguindo a pessoa. Enquanto a pessoa ela não quebrar essa maldição, esse mal, esse espírito, ele vai continuar perseguindo essas pessoas, pastor Michel. É o que a gente tem aprendido, né? Nas sextas-feiras, principalmente. Ouvimos tanto falar sobre os portais, né? Sim. Portais que são abertos que não deveriam estar abertos. E são abertos por legalidades que a gente dá. Exato. Então, muitas das vezes eu me lembro muito, quando eu era mais novo aí na fé, que eu tinha medo de culto de libertação. Eu chegava e eu falava assim, nossa, na hora que chamar lá na frente eu nem vou. Tem pessoas nem vou orar, porque vai, né, que tem algum trem, né, e manifesta. E hoje tem muita gente assim. Sim. O que a gente fala assim, amados, quando você vai e acontece algo, manifesta, entenda, você está sendo liberto. Exatamente. Isso é bênção para a tua vida. Creia que, assim como a palavra fala, quando você limpa a casa e mantém ela limpa, o diabo não volta. Porque quando está sujo, não, pastor Michel, muitas pessoas não sabem, mas a bagunça, existe um demônio para isso daí. Para cada fase da vida, para cada detalhe da vida, existe um demônio. Quando a pessoa que não gosta de limpar, né, o fogão, faz lá um monte de gordura, faz fritura e deixa, e vai indo. Aí vai ver a parede, tá tudo cheio, né, de gordura. Sim. A pessoa vai deixando, aí você passa, vai vendo assim na sala, aí tá cheio de telha de aranha, a pessoa não passa uma vassoura, isso vai acumulando sujeira. E quem gosta da sujeira? São os demônios. Muitas pessoas não sabem. Mas qual é o demônio que predomina a sujeira dentro de casa? Mas é o mulambo. É um mulambo. Então, tem muitas pessoas que não sabem. Sim. As pessoas são regiões de atuação, né? Ela acha que aquilo ali é uma coisa normal. Ela não lava a roupa direito. Ela não limpa a casa direito. Ela não mantém a casa direito. Eu dou glória a Deus que a minha esposa, né, ela herdou isso da mãe. Sim. Né, que deixa a casa sempre limpa. Eu fico até, meu Deus do céu, meu pai do céu, não vai falar não, né? Enquanto não vê tudo limpo. Fala, Jesus, vou descansar um pouquinho. Ela continua lá. Eu dou glória a Deus, porque eu tenho uma esposa que é muito limpa, sim, muito organizada. Ela gosta de ver as coisas tudo limpinha. Às vezes ela puxa minha orelha com alguma coisinha ou com outra ali. Nem, né? Fala. Mas, a minha também, às vezes sai com a orelha puxada. E glória a Deus, porque a Bíblia fala, né? Paulo fala assim, né? Que o homem crente e a mulher descrente, um certifica o outro. Então, um ajuda o outro, cordão de 3 dobras. Então, nós estamos ali juntos, unidos, sim, e um vai ajudando o outro. Opa, vacilou ali, opa, tal. Mas tem pessoas que às vezes estão passando por uma dificuldade, pastor Michel. E sabe o que é o pior? É que a esposa ou esposo, nenhum ajuda o outro. Sim. Você não quer. O problema é seu, eu tô indo, fica aí. Aí não ora pro esposo, o importante é ela. O importante é a vida dela. Só que ela esquece que a maldição que está no pai ou na mãe pode também influenciar no filho. Sim. E isso é uma coisa muito importante. Você falou da esposa, também vou mandar um beijão pra minha esposa, ela tá lá em casa assistindo. A neném já tava dormindo, ela queria vir, na verdade, né? Mas a neném já tava dormindo. E isso eu dou muito valor, porque assim,
isso que você está falando, das regiões de atuação deles. A minha esposa, assim, ela sempre teve um contato, uma intimidade com Deus muito grande nessa questão espiritual. Então eu até brincava com ela, falava assim, eu não costumo ver as coisas, mas eu sinto muito, sabe? Quando tem algo ruim, eu sinto muito, sabe? Eu chego a arrepiar em algumas situações, mas a minha esposa vê. Aí eu falava assim, glória a Deus, porque você vê, você fala onde tá, eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima orar. É isso. Falei assim, vamos fazer com que o nosso ministério ande junto. Exato. Então ela tá sempre buscando também entender isso. E muitas dessas coisas, eu confesso que muitas dessas coisas em relação à atuação de demônios, aonde eles operam, nas brechas que a gente deixa, eu aprendi com ela. Porque ela gosta muito dessa área espiritual. Eu até falo pra ela assim, eu falei, hoje eu posso dizer assim, eu dou glória a Deus porque você tá no diaconato. Que é ali que você tinha que estar. Exato. Porque às vezes ela tá ali cuidando da Melissa, aí chega a hora da oração, ela fala, meu Deus. Aí ela fala assim, nossa, dá vontade de pular lá em cima. Ela fala, então pule, minha filha, coloca ela no banco e pula lá em cima. Por quê? Porque a gente realmente precisa de pessoas que estejam focadas, mas entendendo o que estão fazendo. Sim. E assim, nesse ponto, assim, nessa questão de maturidade espiritual, eu dou glória a Deus pela vida dela, porque ela me auxilia muito. Muitas das coisas que eu ministro até com autoridade, entendendo que é essa parte espiritual em relação a demônios, em relação à atuação. Hoje em dia eu fico muito mais à vontade de chegar realmente ali, pegar, orar realmente e falar, é isso que está acontecendo contigo. Porque a gente consegue identificar os sinais. Sim. Então, isso que a gente fala assim, para toda a igreja, eu creio que muita gente está assistindo aí, sempre vão com o seu coração totalmente aberto para receber oração. Porque isso é o que faz diferença. Exato. Porque do contrário, o diabo ele se esconde. Exato. Ele não se esconde aos olhos dos homens de Deus. Mas ele fica ali, Sim. aonde você está deixando ele confortável. Exatamente. Então é importante isso. Eu tenho crescido muito nesse entendimento com o pastor Anderson, com a minha esposa em casa ali, sempre também falando sobre isso. Então eu dou glória a Deus aí pela vida de vocês e esse aprendizado diário. Cada dia a gente se sente muito mais preparado para enfrentar, porque é uma guerra, todos os dias. E as pessoas não entendem, né? Pessoas que falam assim, eu tô passando por isso e tal, e ela acha que tipo assim, é porque a pessoa tá desanimada. Não, na realidade, às vezes é um espírito que tá infiltrado. Sim. E como o senhor falou, né? Tem pessoas que têm medo, né? Do demônio manifestar na vida dela. Isso é o prato feito pro diabo, né? Ela deveria ter medo de estar com aquele espírito dentro dela e ficar permanecendo lá, né? Não de ele se manifestar. Se ele está manifestando é porque ele vai sair, né? Porque quando você identifica que ele quer ficar, é quando ele não se manifesta. Ele está lá infiltrado e você não sabe. E o pior de tudo é que a vida da pessoa fica amarrada. Sim. Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, tudo lhe trava. Por quê? A Bíblia fala, né, que aquele espírito, somente se a pessoa, quando o espírito sai, a pessoa tem que permanecer na presença de Deus. Sim. Ela tem que dar continuidade. E tem muitas pessoas que fazem o quê? Libertou. Tô liberto. Tá bom. Aí agora nem vem mais para a igreja, não ora mais, não jejua mais, não busca mais a Deus, Sim. não entende os processos. E o que acontece? A Bíblia fala assim, quando o inimigo ele vem, ele sai e ele volta, ele traz com ele mais 7. Ou seja, ele pior do que os primeiros. Ou seja, aquela prisão que a pessoa estava vivendo a primeira vez, se ele entrar novamente, ele vai fazer ela viver muito pior do que ela estava. É 7 vezes mais. É muito sobre constância, né? Se a gente vai observar uma coisa simples, e a gente já viu tantas vezes assim pregado em cima do altar, quando o povo está lutando e Moisés está lá no alto do monte, e aí o povo está perdendo. E aí, quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Só que se Moisés baixasse as mãos, o povo perdia. E é a mesma coisa da vida espiritual. É só você ver que está vencendo, que você amolece. Não, é aí que você tem que ter mais constância. Exato. Tem que estar mais firme. Porque é exatamente isso. Quanto mais constância, mais próximo de Deus. Exato. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do cão. Exatamente. É fato, a receita a gente brinca até, a gente vai ministrar, a gente fala, gente, a receita é simples. Obviamente que é simples quando você entende. Mas até você chegar no grau de entender, de ter maturidade, de saber o que fazer, óbvio, a gente dá umas derrapadas, tropeça, cai, levanta, limpa o machucado, vai de novo. Então assim, mas a receita tá aqui. A Bíblia, ela tá ali. Só que a Bíblia, ela não vai vir falar no teu ouvido.
você vai ter que abrir para ver. Exato. Esses dias eu ministrei sobre a igreja. As pessoas vão lá e abrem Salmo 91. Glória, estou protegido. Negativo. Se não praticar, não está protegido. Exato. Se você não praticar o que está na Bíblia, é só palavra. Exatamente. Como qualquer outro livro. Então, que a gente possa realmente ter esse entendimento. Você começou falando até sobre isso também. Que o povo perecia por falta de conhecimento. Exato. Então, quando a gente não busca esse conhecimento constante, a tendência é só perecer. Sim. E aí, todos os cultos de oração, de quarta-feira, de sexta-feira, de domingo, vão ser sempre as mesmas pessoas pedindo as mesmas orações. Porque ainda não entenderam como que tem que praticar a Bíblia. Bíblia praticada, você aprende que a sua oração tem tanto poder quanto a oração do pastor. E sabe o que é engraçado, pastor Michel? É que às vezes tem pessoas que estão passando uma dificuldade tão grande dentro de casa, né? Ela sente. Sim. Porque a pessoa que está com a vida amarrada, ela sabe que existe... Ela sabe que a vida... Tem pessoas que às vezes estavam no alto. Aí fala, nossa, do nada eu estava tão bem aqui financeiramente, minha vida agora está tudo amarrada, eu não consigo nada. Emprego, eu não consigo pagar minhas contas, as coisas estão tudo bloqueadas, eu não tenho a provisão. Tem pessoas que viveu num nível muito alto e já perdeu tudo. Sim. E aí ela não entende. E ela não tem força. E engraçado é isso, né? É que tem pessoas que às vezes ela não quer descer do salto. Ela não quer aceitar que realmente ela precisa de uma libertação. Sim. E ela tenta empurrar com a mão de tudo quanto é jeito, né? Fala empurrando com a barriga, vai tentando empurrar de tudo quanto é jeito. Só que ela está vendo que as coisas estão se afunilando para ela. Sim. E ela não entende. Só que nós precisamos entender que a nossa vida, nós somos, né, homens espirituais. Né? Nós somos um espírito. E o espiritual, ele só pode ser combatido espiritualmente. Sim. Então eu não posso fazer com as mãos aquilo que eu tenho que fazer com o joelho. Não tem como. O espiritual, o homem espiritual, ele só pode combater o mal espiritualmente. Sim. E se ele não estiver forte espiritualmente, não tem jeito. Combate. Como que pode? A pessoa ela precisa entender isso. E as pessoas às vezes estão dentro de casa, o marido está vendo que o marido não está legal, ou a esposa não está bem, só que a pessoa está fraca dentro de casa. E ela não tem essa autoridade. E é uma coisa que, pastor Michel, eu tenho na minha mente comigo. Né? Eu já ouvi muitas pessoas comentar, cada pessoa tem seu dom, tem dom de expulsar demônio. Na Bíblia não tem esse dom de expulsar demônio. A Bíblia não se indica disso. O que a Bíblia fala é que nós devemos estar preparados, e Deus deu a direção para todos. Né? Ele deu o próprio exemplo que ele estava lá em Mateus 4. A Bíblia vai dizer que ele foi tentado, Sim. mas ele foi guiado pelo Espírito. E mesmo sendo guiado pelo Espírito, veio o diabo. Sim. E mesmo ele veio o diabo. Então quer dizer que, mesmo você fazendo jejum, vai ter levante. Sim. Se próprio Jesus passou por isso, o diabo veio atrás dele. Ele tendo todo o poder, Sim. toda a autoridade, e o diabo se levantou. Imagina nós, pastor Michel. Você acha que o inimigo não vai se levantar? Então quer dizer que existem situações que o inimigo se levanta, nem sempre nós temos. É um espírito que somos nós. Sim. Mas é um levante dele. Mas nós só vamos conseguir combater ele espiritualmente e com a palavra. Porque foi assim que Jesus venceu ele. Exato. Pela palavra. Exato. Né? Então, tem muitas pessoas que ela não tem um alimento com ela. Ela está fraca. Então ela não consegue combater. Então as pessoas precisam saber disso. Elas precisam estar preparadas para combater esse mal. Só que tem pessoas que estão fracas, ela não vai conseguir. Então ela precisa da ajuda de alguém. Sim. Aquele homem chegou, falou com o filho que estava possesso e falou assim: Jesus, me ajuda com a minha falta de fé. Os seus discípulos não conseguiram expulsar. Uma hora o inimigo joga ele na água e outra no fogo. Quer dizer, você não mata ele afogado, mata ele queimado. Sim. É uma pessoa que estava vivendo uma bipolaridade. E dentro de casa pode acontecer isso. A mulher é uma mulher bipolar, ou o marido é um bipolar, ou o próprio filho. Sim. E às vezes ela acha assim: esse rapaz, esse cara não quer nada com nada. É melhor divorciar. E ali tem um espírito. Sim. É importante. E aí eu acho que entra muito a questão de que... Aí entra muito na questão dos dons. Eu acho que Deus ele pode sim capacitar com o seu entendimento disso. Exato. Porque para isso sim existe, você tem que ter esse discernimento de espírito. Discernir realmente o que é de Deus e o que não é. E o que é natural e o que não é.
É como você falou, nós que somos pessoas espirituais, nós temos que discernir espiritualmente as coisas. Pro mundo hoje tudo é natural. Ah, nossa, casou, vou me separar. Acontece, sabe? Pessoa me xingou, vou xingar de volta. Dá o troco. Ah, a pessoa me fechou, vou já xingar, amaldiçoar a terceira geração dela. Não, você é espiritual, a diferença está em você. Exato. Você tem que ser a diferença desse mundo. Então acho que a gente precisa realmente a cada dia mais pregar sobre essas coisas, falar sobre isso, ensinar. Porque como você disse, muitas pessoas elas se espelham e se apoiam na nossa fé. Verdade. Muitas das vezes, é por isso que eu creio, da mesma forma como tu faz, eu também faço muito isso, eu profetizo na tua vida. Por quê? Porque no meu entendimento se você não tem fé para isso, eu tenho e Deus vai agir na minha fé. Tem fé, vem pela minha. Exato. Você não precisa ter fé. Deus Jesus vai fez agir. assim. Exato. Jesus não ia pela fé de ninguém. Ele falou, sua fé salvou. Você teve fé para isso. Sim. Não precisa tanto da minha. Mas mesmo que você não tiver, tem pela minha. É a palavra. Sim. A palavra, quando ela é lançada, a própria Bíblia diz isso. Ela não volta vazia. Exato. Não volta, não depende do receptor. Então, que a gente possa cada dia mais ensinar sobre isso, cada dia mais fortalecer eles, porque eu creio sim, a cada dia, por mais que muitas das vezes a gente chega ali para ministrar um louvor, ministrar uma palavra, e às vezes a gente vai repetir uma coisa que a gente já falou, mas na esperança de que dessa vez o coração vai frutificar. Dessa vez aquele irmão ali, vai receber. Porque é aquela coisa que a gente fala das quantidades, não é necessário. Eu não preciso chegar aqui e louvar e impactar 100 pessoas num culto. Sim. Mas eu preciso que pelo menos uma semente ali frutifique. Sim. Porque essa uma semente vai gerar mais sementes. A praticidade. Exato. Então, o que eu falo para nós que somos ministros, pastores, etc., não perdamos a esperança disso. A semente ainda tem que ser lançada. Sim. E depende da gente. E para aqueles que ouvem, não percam a esperança, porque da mesma forma que Deus age na nossa vida, eu creio que muitos testemunhos chegam aqui. Muitas pessoas são alcançadas com isso, com esses bate-papos. Como eu falei, eu acho que para nós dois, sentar nessa cadeirinha, precisar de mais uns 2, 3, mas ok. Assim como Deus faz, Ele pode fazer na tua vida. E às vezes, hoje eu tô aqui sentado conversando contigo, Sim. a gente falando sobre essas coisas. Mas talvez amanhã é um que está nos assistindo. É alguém que está nos assistindo que vai estar aqui falando, olha, eu sou fruto daquele podcast. Amém. Eu sou fruto das palavras que são lançadas lá. Então acho que é isso. Mas é isso aí, pastor Michel, é a praticidade, né? Voltando um pouquinho naquele texto daquela mulher encurvada, né? Eu falei que estava há 18 anos, né? Com aquele espírito, ela vivia ali encurvada, ela não conseguia olhar, curvar o corpo, né? Para olhar para o céu. Ela só vivia com os olhos para a terra, né? Então, 18 anos, mas sabe o que é interessante? É que a Bíblia fala assim que ela estava indo na sinagoga. Ela estava indo buscar Deus. Ou seja, ela sabendo que ela estava ali com um problema espiritual, mas ninguém conseguiu expulsar até que Jesus chegasse. Mas sabe o que é interessante? É que ela perseverou. Sim. Não desistiu. Ela não desistiu, ou seja, ela encarou o processo. E tem muitas pessoas que, às vezes, ela vem, talvez manifestou demônio, e aí ela, talvez ainda a vida dela tem algumas coisas ainda, né? E às vezes ela para e fala assim, às vezes ela pensa assim, a igreja não deu certo. E não, na realidade, é um processo, né? Conforme você está aqui, você vindo buscando a Deus, você vai sendo limpo, livre. Sim. Né? Porque a palavra é lavagem de água pela palavra. Sim. Eu ouvi uma ilustração, amado, uma vez, que falaram da seguinte forma, que fizeram ali, os demônios fizeram uma reuniãozinha e eles viram ali um crente forte, o bicho era casca dura mesmo na presença de Deus. E aí um dos demônios mais jovial, forte, chegou e falou assim, eu vou derrubar ele. Eu sou o demônio da tentação. Aí ele chegou lá e tentou, cara. Irredutível. Firme e forte. Aí chegou o outro. Eu sou o demônio do cansaço. Cansaço, cara. Firme e forte. E cada vez ia diminuindo. Era o mais forte, aí começou a ficar mais magrinho. Chegou a hora que era o velhinho. Um demônio bem velhinho. Cabelo branco. Dando com a bengalinha. Aí ele chegaram, a gente não conseguiu, você não consegue, cara. Esquece. Aí ele falou assim, tá bom. Aí ele foi, atacou. E o cara
desmoronou. Aí eles voltaram, né? Todos aqueles jovens se reuniram em volta do velhinho. Falaram, quem que é você? Que a gente forte, tentação, de tudo a gente lançou, o cara não caiu. Demônio de dinheiro, riqueza, não caiu. Aí ele falou assim, eu sou o demônio que atua no tempo. E esse é o que mais quebra crente. É verdade. Porque o tempo, ele quebra as pessoas. A pessoa começa hoje a falar assim, não, vou fazer tudo dentro da igreja. Aí chega amanhã, ela fala assim, não, vou fazer só menos uma coisa, só pra não cansar muito. É aquela correria de ansiedade, né? Fazer Aí tudo. chega, não, tava indo 3 cultos por semana, vou ir 2. Não, 2 tá bom, né? 2 é mais do que 50%. Aí ele fala, nossa, não consegui 2, fui só 1. Quando vê, passa um mês, ó, só fui na Santa Ceia. Quando vê, não tá mais na igreja. Foi vencido pelo tempo. A dracma perdida. Sabe? É isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque a constância é o que aproxima a gente de Deus. Eu acredito, a dracma perdida, né? É as parábolas, né? Sim. Fala da ovelha perdida, do filho pródigo, né? E da dracma. E a dracma, ela fala exatamente isso, né? Sim. Que a mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Sim. Mas ela foi atrás daquela uma, né? E eu acredito, pastor Michel, que grandes perdas começam com pequenas perdas. Sim. Grandes derrotas começam com pequenas derrotas. Um bêbado, para ele ser bêbado, ele não começa tomando um monte. Sim. Não. É um golinho. Começa com um pouquinho. É uma cervejinha pequenininha. Daqui a pouco... Tá todo dia. Aí Red Label. E que não sei o que. Aí vai. As bebidas. Então, mas a Bíblia também vai dizer que ela acende a luz, ela varre a casa. E ela procura diligentemente. O que quer dizer diligentemente? Com quer detalhe, dizer cuidadosamente, com detalhe. Então ela podia falar assim, eu perdi. Não, mas ela procura, ela fala assim, peraí. Aquela ali não tem preço. Ela tem valor. Sim. Então ela vai ali, ela vasculha, né? Acredito que a gente já limpando o sofá, alguma coisa que a gente puxa, já encontra moeda, encontra um monte de coisa. Aquela calça a gente tá dentro do guarda-roupa, você vai limpar o guarda-roupa, arrumar o guarda-roupa. Tem que ter uma caixa, tem que ter uma calça aqui com etiqueta. Nunca usei. Nossa, eu achava que nem tinha essa roupa mais. Você acha? Por quê? Porque você procurou diligentemente. Sim. Então existem algumas coisas na nossa vida que nós estamos perdendo, porque nós não estamos procurando diligentemente organizar. Porque quando nós organizamos, buscamos a postura correta, a forma exata de se viver, né, de se organizar, a nossa vida caminha e o inimigo não vai ter espaço. Nós não vamos ter perdas. Nossa vida não vai ficar travada, não vai ficar amarrada, pastor Michel. Mas glória a Deus, pastor Michel. Aqui eu quero deixar um abraço para o nosso povo que estão nos assistindo. Não sei se teve alguma pergunta. Tem uns irmãos hoje que tiveram nenhuma pergunta, mas que Deus abençoe. Acredito que esse podcast falou ao coração de muita gente. Eu quero aqui, desde já, pastor Michel, deixar um recado para os nossos irmãos, aqueles que puderem e quiser participar, quiser conhecer o pastor Michel, o pastor Anderson, vocês podem estar estar aqui presente conosco, vindo visitar a nossa igreja do Evangelho Quadrangular do Jundiaí Mirim, que está situada na Avenida Vitório Pavão, número 55. Amém? Então, Igreja do Evangelho Quadrangular do Jundiaí Mirim, Avenida Vitório Pavão, número 55. A sexta-feira, às 7h30 da noite e aos domingos, às 18 horas da noite e também às 8h30 com a pastora Márcia. Então, vocês possam estar nesses cultos. Pastor, não consigo vir no domingo à noite. Eu consigo vir de manhã, 8h30, a pastora Márcia estará aqui ministrando na sua vida, em nome de Jesus. E às 7h30 da noite estaremos aqui, pastor Michel. Amém. Em nome de Jesus. Estará conosco também, pastor Michel? Com certeza. Vamos estar junto. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Mando um abraço para toda a igreja, para todo mundo que assistiu. Que Deus possa continuar abençoando esse projeto aqui, que eu creio que tem salvado muitas almas aí. Amém. Glória a Deus. Então, amados, fique com Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus possa estar operando cada dia mais na sua casa, na sua família. Compartilha esse podcast. Também quero deixar aqui um abraço para o nosso pastor e toda a sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz, pastora Paula. Que Deus abençoe. Assim. Paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados.